Oi gente, sejam bem-vindos a esse novo vídeo do canal. Hoje, o dia que eu tô postando esse vídeo é o dia 1º de janeiro de 2021. Então, gente, feliz ano novo a todos. Que 2021 seja o melhor ano pra todos nós. Uma das coisas que eu decidi pro ano de 2021 é que eu vou tentar ser um pouco mais organizada. Eu não sou nada organizada, essa é a verdade. Mas eu percebi que isso influencia na minha vida e que pode ser muito melhor pra mim se eu puder me organizar melhor. E ultimamente eu comecei a ficar meio que viciada em assistir vídeos de pessoas fazendo bullet journal. Então eu pensei, isso parece ser uma forma divertida de se organizar. E eu decidi então fazer o meu e mostrar pra vocês. Mas o que é bullet journal? É como um diário de planejamento. É um lugar, um caderno que você vai planejar a sua vida como um todo. Algumas pessoas fazem um bullet journal de uma forma mais minimalista, realmente mais para organização. E também pode usar assim para você se expressar artisticamente. Já podem imaginar como que vai ser meu bullet journal. Não vai ser minimalista. Eu já tô deixando isso avisado para vocês. Mas vai ser, obviamente, uma forma de organização, porque essa é a maior intenção por trás disso. Mas, gente, não espere uma coisa assim maravilhosa, linda, porque é meu primeiro bullet journal na vida. É a minha jornada, o meu processo. Eu espero que vocês gostem de assistir, porque eu adoro assistir esse tipo de vídeo, mas cuidado que é um caminho sem volta, tá, gente? Então, gente, vamos lá, vamos ver como que eu fiz esse bullet journal. Então, gente, eu comecei testando as canetas que eu já tinha, as canetas que eu uso para pintar pedra e tudo mais. A maioria delas não apareceu do lado de trás. Só uma delas, que é uma caneta hidrocor normal, que apareceu, então ela não pode ser usada. Então eu coloquei meu nome na folha da frente, eu quase coloquei meu telefone, gente. Ai, gente, a louca, né? Colocar o telefone no YouTube. E, gente, eu comecei a ficar muito perdida, eu não sabia como começar. Aí eu comecei a desenhar uns planetazinhos, assim, que tinha a ver com o tema que eu queria, meio espacial, meio cósmico. Que foi o caderno que me fez seguir esse tema, eu só segui o tema do caderno. E aí eu fui tentando consertar meu erro de colocar o e-mail para fora da caixinha e tentar fazer alguma coisa que desse a impressão de que eu não errei. E assim então ficou a abertura do bullet journal, até que ficou bonitinha no final das contas. Aí eu fui, né, pra primeira página do ano e, gente, eu ainda estava tensa, eu não sabia o que eu fazia, aquela folha em branco estava me deixando nervosa. É difícil começar, né, gente? E aí, gente, eu não sabia o que eu escrevia. Vamos lá então, vamos que vamos. Eu joguei o papel, gente. Então comecei a usar papéis assim que eu já tinha em casa pra fazer essa montagem. Eu deixei aquela frase mesmo, vamos que vamos, mas eu não tava feliz com ela. E aí eu peguei esses papéis, que é tipo um papel de embalagem, sabe? Gente, qualquer papel que vocês têm em casa, um papel bonitinho, não precisa ser nada especial. E aí, gente, eu fui colando essas fitas também que eu tinha, que também não tem nada de especial nessas fitas, só mesmo pra enfeitar, pra fazer tipo uma colagem, uma coisa legal. Gente, eu fui improvisando com os materiais que eu tinha em casa, eu não comprei nada específico pra isso. E eu sei que não são materiais que as pessoas normalmente usam em bullet journal, mas era o que eu tinha. Eu não queria gastar dinheiro com mais material. Minha ideia aqui é mostrar que vocês podem improvisar, vocês podem usar os materiais que vocês têm. Coisas que vocês têm em casa, como revistas, papéis de presente. Usem a criatividade. Esses papéis que eu tô usando, por exemplo, estavam embalando um produto que eu comprei. Aí, gente, eu tava meio que olhando ainda pra ter certeza que a caneta não aparecia na folha de trás. E aí eu fui colando também os adesivos que eu tinha de planeta, que tinha a ver também. Gente, aí minha filha, né, acordou da soneca dela e ela começou a querer pegar tudo. Não sei se vocês podem ver a mãozinha dela às vezes aparecendo.
que ela começou a querer participar também e pegar todas as minhas coisas, como ela sempre faz quando eu estou tentando criar. E aí eu fui pra outra página. Eu acho que eu não era suposta de pintar, de fazer essa página. Essa página acho que não é assim pra escrever nada, mas eu resolvi escrever, eu não queria deixar em branco. E eu quis botar uma frasezinha legal pra começar o ano e que tinha a ver também com o meu tema. Vocês não precisam ter tema, gente, eu só achei que iria facilitar minha vida, minha criatividade se eu tivesse um tema. Gente, eu não entendo nada de lettering. Eu sou uma negação com lettering, não tenho técnica nenhuma. Me perdoem por isso, eu tava tentando fazer o meu melhor. Pra quem não sabe, gente, lettering é tipo fazer umas letras bem bonitas, fazer umas frases bem desenhadas. Eu sinceramente não sei se eu gostei dessas primeiras páginas ou não. Ficou meio papagaiado. Mas vamos começar 2021 com brilho, né? E, gente, essa nova página, ela é uma página pro futuro, que você coloca todos os meses do ano, para vocês saberem já os compromissos que vocês vão ter pela frente. Os compromissos para todo o ano. A ideia é colocar todo tipo de compromisso que vocês já sabem que vocês vão ter, tipo aniversário, qualquer coisa mesmo que vocês já têm marcado durante o ano, para vocês terem uma visão geral do ano como um todo. E, gente, essa página eu realmente não gostei do resultado, mas eu tô mostrando pra vocês, né, como que ficou. Mas eu vou ser sincera, eu não gostei, eu acho que ficou meio infantil, sei lá, meio adolescente. Mas, na verdade, eu acho que todo o meu bullet journal ficou meio adolescente, mas eu acho que eu tenho uma mentalidade adolescente, não é possível. E, gente, eu coloquei meu aniversário pra vocês terem uma ideia e poderem me dar um presente no meu aniversário. Então, gente, vamos para a próxima página, que é a página de metas. É uma página muito importante, que você vai colocar as metas pro seu ano. Eu resolvi dividir em 4 pedaços. E eu fui fazendo com lápis antes, gente, porque era o meu primeiro, né? Então, eu não queria arriscar muito. Eu estava tentando me acostumar. E aí, gente, eu coloquei as diferentes partes, né? Que era alcançar, fazer, aprender e aprimorar. São as diferentes coisas que eu quero fazer em relação a esses diferentes campos. Eu nunca fui de criar metas por medo que elas não se realizassem. Mas, gente, agora eu resolvi tentar. E se não acontecer, não aconteceu. Vida que segue. Mas isso pode ser ao mesmo tempo uma motivação e um lembrete das coisas que eu estou buscando. E até que eu estava começando a gostar do resultado dessa página. No final das contas ficou mais simples, mas eu gostei. E aí eu fui, né, coloquei esse pretinho por trás, porque eu acho que fica bonitinho quando você coloca o pretinho e o branco por cima. E aí eu fui enfeitando, né, como se fosse, na verdade, as fitinhas. Eu resolvi desenhar, porque eu não tenho muitas fitinhas desse tipo. Aí eu resolvi desenhar, eu peguei a inspiração desse desenho no Pinterest. Mesmo para dar uma ideia, para eu tomar o meu tempo, não preciso correr com as metas. Não é para ser uma coisa assim para me deixar desesperada, mas sim uma coisa que vai acontecer no meu tempo. E é claro, eu vou me esforçar para elas acontecerem, mas eu não quero ficar assim desesperada e que isso se torne um motivo para ficar tensa, né? Ao invés de ser um motivo para me motivar. Eu fui desenhando umas luzinhas e tudo mais. Eu gostei, eu achei que ficou bem bonitinho no final das contas. Eu acho que meu negócio é usar preto e dourado mesmo. Aí eu botei aprender lettering, obviamente, porque, gente, vocês estão vendo, né, que eu não sou realmente boa em lettering. Carteira de motorista, quero muito. E aprimorar desenho, aprimorar edição de vídeo. Eu também quero aprender arte digital. E aí eu fui botando algumas coisas que eu quero aprender e tudo mais. E depois eu acrescentei mais coisa. E acabou que eu gostei bastante de como que ficou essa página de metas. E, gente, a próxima página eu não vou fazer agora, que é a página de cuidado de si. Eu quero tomar bastante tempo. E aí eu vou mostrar pra vocês depois. E agora, gente, última vez que... É pra simplesmente anotar a última vez que eu fiz algumas coisas importantes, como trocar o filtro da água. Resolvi não tomar muito tempo nessa página, porque é uma página assim bem prática mesmo, só pra anotar as datas, pra eu saber quando eu preciso fazer de novo. Enquanto eu esperava secar a canetinha da outra, eu fui começando a fazer minha página de limpeza.
Foi uma tentativa de fazer um calendário de limpeza. Vamos ver se vai dar certo, se eu vou conseguir me organizar por isso. Mas eu gostei assim do jeito que eu organizei. Vocês vão ver como que ficou. Mas claro, gente, isso é pra ser dividido também com o meu marido. Eu não vou limpar tudo sozinha. Aqui a gente trabalha na divisão de tarefas. Aí eu fui fazendo, né? Eu dividi em cozinha, em sala, em banheiro e em quartos. E na cozinha eu botei, né? Micro-ondas, geladeira, fogão, chão. E na sala, chão, móveis. E no banheiro, né? Chão, pia, chuveiro e tudo mais. E nos quartos, né? Eu botei pra aspirar os móveis. E eu fui separando, né? Por cada mês. A ideia de que cada semana do mês eu vou focar mais em um diferente cômodo da casa. Eu não sei se isso faz sentido pra vocês, mas na minha cabeça faz sentido. Vocês podem ver lá no última vez que eu coloquei também, troquei escova de dente, fiz a backup de fotos, chequei o alarme do gás, organizei o computador e fui ao dentista. Eu ainda vou adicionar mais algumas coisas ali, que na hora eu não estava vindo mais nada na cabeça. E eu não sei, gente, se pra vocês faz sentido esse calendário de limpeza, mas pra mim faz. A ideia de que cada dia eu vá limpando um pouquinho uma parte da casa. Por exemplo, na semana 1 do mês, no dia 1 eu vou focar no micro-ondas, no dia 2 eu vou focar na geladeira, no dia 4 no fogão, no dia 5 no chão, no dia 6... Vocês entenderam, né? Essa foi a ideia. Porque eu acho que vai ser mais fácil se a gente limpar um pouquinho cada dia. Assim não fica acumulando limpeza tudo pra fazer de uma vez só. Mas é claro, se as coisas ficarem sujas nesse meio tempo, nós iremos limpar. E esse desenho, gente, foi tudo que veio na cabeça na hora, tentando juntar a limpeza com o tema. Eu não sei se ficou legal não, mas... E agora então, vamos na página de ideias, que eu vou, gente, aí eu vou simplesmente escrevendo todo tipo de ideias que vier na cabeça. É pra ter um espaço livre pra poder escrever minhas ideias. E aí eu fui desenhando esse gatinho no disco voador, fui fazendo uma colagem também parecida com a da página inicial, mas eu não queria realmente tomar muito tempo com essa página, porque a ideia é justamente deixar um espaço livre para as ideias. E aí eu continuando a parte de ideias, aqui seria mais focado em YouTube e no Instagram. Pra ter ideia de vídeo pro YouTube, de post pro Instagram, tem um espaço, né, pra escrever esse tipo de ideias. Porque eu acho que é importante, né, às vezes fica meio perdido ou só na cabeça. E aqui eu posso então tentar organizar tudo isso. Então depois essa página, né, foi pra página de frases. Frases assim que eu vejo em qualquer lugar e que eu quero guardar, que eu quero salvar essas frases. Eu acho importante também uma página de coisas para lembrar, que é semelhante, mas não necessariamente são frases assim. São umas coisas que eu acho que é importante que eu lembre, que eu sempre esteja olhando mensagens importantes para mim mesma. Aí eu fui seguindo nessa coisa meio mística. E, gente, eu fui escrevendo, eu coloquei essa tagzinha, né, que é tipo tag de presente, sei lá, etiqueta, que eu tinha aqui, resolvi usar, eu achei que podia ficar legal. Essa próxima parte, gente, eu coloquei sonhos a princípio, mas vocês vão ver que eu vou mudar, porque não é exatamente sonhos, são coisas que eu quero fazer ao longo da minha vida, não necessariamente nesse ano. Eu mudei para bucket list porque é a página é a expressão em inglês para isso, que para mim faz mais sentido. Eu acho que sonhos é uma coisa meio... dá uma conotação meio um pouco... não sei, gente. Talvez seja sonhos no final das contas, mas eu não quis usar a palavra sonhos. Eu quis usar bucket list, porque pra mim... bucket list, não sei. Que pra mim fazia mais sentido. Era mais a ideia que eu queria passar. São simplesmente objetivos, assim, pra vida. Não pra esse ano, mas coisas que eu quero fazer ao longo da vida. Gente, eu geralmente prefiro usar palavras em português, mas nesse caso não me veio nenhuma em português na cabeça. A expressão em inglês tinha mais a ver mesmo com o que eu queria dessa página. A ideia dessa página, gente, foi mesmo pra inspiração, pra eu sempre lembrar dessas coisas, pra serem coisas pra eu olhar e lembrar de todas essas coisas que eu quero fazer. E porque eu acho que é importante, pode dar inspiração, né, pra gente seguir, pra gente... Objetivos, é bom ter objetivos na vida, né?
ter coisas que assim que a gente quer fazer. E essa página eu fui assim fazendo bem livremente. Eu não me preocupei muito assim em ficar perfeita, em ficar linda. Eu simplesmente fui fazendo, tentando fazer assim de uma forma bem livre. E aí eu comecei, né, a pintar, a colar também as fitinhas, a desenhar bastante coisa. E gente, eu nem sei se eu gostei ou não. Pra mim, eu gosto de olhar pra essa página. Pra mim tá interessante, mas talvez pra assim, os padrões, né, de bullet journal não seja uma coisa assim maravilhosa. E aqui eu resolvi colocar tipo meu dia ideal. Eu não sou uma pessoa muito de rotina, gente, eu realmente não sou, mas eu acho que ter assim, uma noção assim de como pode ser dividido o meu dia talvez possa me ajudar um pouco. Mas eu talvez mude isso, eu não sei se essa rotina que eu criei faz muito sentido, se é muito boa. E essas canetas que eu usei eu também não achei que foram ideais para isso, mas eu não tinha muitas opções, talvez lápis de cor, alguma coisa assim, fosse melhor. Mas no final das contas, tá ok, não é nada assim grandioso, mas fez o seu papel. Eu passei algumas folhas, deixei algumas folhas em branco, porque eu achava que eu ia fazer algumas outras coisas depois. E aí eu passei então para a página de janeiro. Enfim, né, chegamos na página de janeiro. E eu resolvi caprichar um pouco mais nessa página, na letra e tudo mais. E eu peguei essa inspiração dessa página no Pinterest também. Eu vou deixar o link aqui pra vocês. E gente, eu gostei bastante de como ficou essa página. Eu achei que ficou bem bonitinha. Eu fui pintando e tudo mais. Eu quis fazer uma coisa que me lembrasse um pouco a inverno. Porque aqui nós estamos no inverno. Então eu quis fazer alguma coisa assim que me lembrasse, né, ao inverno e tudo mais. Mas eu não queria fazer assim nada muito clichê, então eu coloquei algumas montanhas na noite. E aí eu comecei, né, a fazer o calendário. Gente, eu sou uma negação com régua. Eu começo a usar régua e aí eu desisto, porque na verdade eu não gosto muito de como ficam as linhas com a régua. Eu prefiro as linhas sem ser com a régua. Se é que isso faz algum sentido pra vocês. Algumas pessoas fazem uma página com o calendário do ano todo. Eu não quis fazer essa página porque pra mim daria muito trabalho. Eu não quis perder tempo escrevendo todos os dias do ano. E aí, gente, eu acabei não mostrando, mas eu fiz essa rena. Eu sei que rena é mais uma coisa de Natal, mas pra mim fazia sentido. Gente, eu quase escrevi 32 ali, que eu fui escrevendo os números no automático. Aí quase saiu um mês de 32 dias. Mas enfim, rena pra mim é um animal de inverno. Então pra mim fazia sentido a rena. Mesmo que a gente já tenha passado do Natal. E aí, gente, eu acabei resolvendo mudar a parte de cima e fazer uma coisa que pra mim fazia mais sentido. Que é tipo colocar esses frutos de pinhão. Que pra mim tem mais a ver com o inverno do que o que tava antes. E aí fiz também uma partezinha pra colocar coisas pra fazer. No final das contas, eu acho que essas foram minhas páginas favoritas. Comenta aí embaixo quais foram as páginas que você gostou mais. Gente, essa página foi uma ideia que eu tive de última hora. Eu pedi no meu Instagram e no meu Facebook para os meus amigos desejar uma palavra para 2021 que começasse com a letra de seus nomes. E tiveram algumas palavras bem legais e eu resolvi fazer tipo essa poção e colocar dentro as palavras que eles disseram. Então, se você deu uma palavra para o meu 2021, muito obrigada, eu adorei como ficou no final. Então eu resolvi fazer uma aquarela, mas eu já deixo avisado, gente, eu não sou realmente boa em aquarela. Eu fui fazendo assim na intuição, tentando fazer uma coisa meio assim de galáxia, meio que seguindo o meu tema, fazer essa poção de galáxia. E aí eu fui virando, né, pra aquarela escorrer um pouco. E gente, até que eu gostei, mas não tá assim grande coisa, mas aí eu fiz um pergaminho, mesma ideia lá do início do journal, e coloquei as instruções de adicionar uma palavra para 2021 com a primeira letra do seu nome. E aí eu fui escrevendo o nome das pessoas que participaram. Depois, quando eu passar a caneta, eu vou falar o nome de cada uma. Obrigada então a todos que ajudaram a criar essa poção de 2021. E aí eu fui passando a caneta, o vidrinho de porção, eu desenhei antes, eu acabei não mostrando pra vocês o processo, porque eu precisava que ele secasse, que a caneta secasse pra poder pintar, eu já não tinha muito mais tempo.
E eu também tive que usar um outro papel, porque o papel do caderno, ele não é próprio para aquarela. Então eu usei um papel de gramatura maior que aguente a água da aquarela. E aí então eu desenhei o potinho, eu recortei e eu colei no caderno. Então, gente, vamos lá aos magos que ajudaram a criar essa poção. Caviciro, Alice Takaramono, X Amanda, Elane Romanos, APLCG, Paiogro, Marcos Siqueira, Babi Pecan, Silvana Cavalcante, Emilanes, Elaine Frango, Cleo Castro Gomes, Carol Pitzer, Sônia Maria Antunes e Raíza Tavares. Muito obrigada a todos esses magos que contribuíram para a criação dessa poção. Então vamos lá escrever as palavras. Começando com coragem, alegria, amizade, emoções, é muito importante. Sucesso. Eu resolvi fazer tudo de preto, então colocamos a coragem em preto também. Esperança, vacina é fundamental, né, gente, para 2021. Mas uma pessoa falou coragem, então vamos colocar mais coragem, porque coragem nunca é demais. Criatividade é fundamental para mim. Dengo é muito importante, gente. Amor é essencial. Motivação, eu irei precisar. Empreendedorismo, esse daí eu também vou precisar muito em 2021. Saúde, todo mundo precisa de saúde, né, gente? Riqueza também é uma coisa muito importante. E, gente, essa é sensacional. Empadinhas, adorei essa palavra, gente. Eu simplesmente amei. Eu espero ter empadinhas em meu 2021, se Deus quiser. Então eu fui colocando algumas estrelinhas. Gente, eu simplesmente amei as palavras. Todas essas palavras vão ser realmente importantes para o meu ano e vai ser ótimo olhar para elas e lembrar assim como que isso foi construído. Fui fazendo umas constelações também. Eu realmente gostei de como que isso se tornou. Eu gostei das palavras que as pessoas deram. Eu fiquei muito feliz em ter feito isso. E eu realmente não fazia ideia de como ia ficar. Foi uma ideia totalmente em cima da hora, mas eu realmente curti. Eu resolvi então mudar o poção, eu não estava muito feliz do jeito que estava e resolvi mudar a forma que eu escrevi. Tava me incomodando um pouco, mas gente, eu realmente gostei dessa página. Eu achei que essa página ficou muito bacana, ficou muito legal e eu espero que vocês gostem também. Eu espero que quem participou tenha gostado de participar. Eu não disse o que eu iria fazer com isso, então é meio que uma surpresa. Eu não sei se as pessoas vão assistir, mas vamos ver, gente. Eu espero que gostem e que não só o nosso 2021 seja repleto dessas palavras: criatividade, amor, vacina, empadinhas. E, gente, eu resolvi colocar a foto da minha família. Eu resolvi usar um pouco do papel que tinha sobrado, que eu tinha usado já, pra aproveitar, né? Esse papel não é um papel barato, então vamos aproveitar como puder. E agora eu tava esperando secar e eu fui melhorando algumas partes que eu não tinha gostado, refazendo algumas coisas, dando aquela ajeitadinha, né, gente? Porque é assim que eu sou bem perfeccionista. Eu então resolvi tirar aquele vamos que eu já não tava gostando e coloquei uma palavra pro ano, eu coloquei arte. E eu fui adicionando mais coisas na minha meta que eu fui lembrando. Gente, eu coloquei essa frase: buscar progresso e não perfeição. Parece coisa boba e clichê, mas é muito importante pra mim porque eu sou muito perfeccionista, como eu disse. E muitas vezes esse perfeccionismo me impedia de dar passos e de progredir na vida, porque eu sempre achava que eu não era boa o suficiente pra começar algo. E agora eu comecei a tentar mudar isso e vamos tentar manter essa mudança em 2021. Sempre lembrar, o importante é dar passos e não ser perfeito. E, gente, então finalmente eu terminei. Vamos dar uma olhadinha em como ficou.
isso, eu espero que vocês tenham gostado de assistir meu processo de produção do meu Bullet Journal. Como eu falei, foi o meu primeiro Bullet Journal, então foi cheio de erros, cheio de dificuldades, mas foi interessante, foi um processo legal e foi uma forma também de expressão. Eu me diverti, eu espero que vocês tenham gostado também. Não esquece de deixar o like se você gostou e de comentar aqui o que você achou, se você quer assistir outros vídeos como esse. Se você não se inscreveu ainda, não se esqueça de se inscrever no canal para assistir outros vídeos sobre criatividade e arte em geral. Então, gente, muito obrigada a todos. No final do ano eu vou vir contar para vocês se funcionou ou não para me organizar. Mas se não funcionar também, foi interessante. O que importa é o processo. É isso, gente. Feliz 2021. Beijo, tchau.